E aí galera, beleza? Hoje nós vamos dar início à nossa série de videoaulas sobre termoquímica. E nessa videoaula vão ser abordados alguns conceitos iniciais para introduzir esse assunto. Então bora lá começar. Desde a descoberta do fogo que a humanidade se deparou com um novo tipo de energia. Mais tarde, essa energia foi utilizada nas máquinas a vapor, ocasionando até a Revolução Industrial. E essa energia é consumida por nós na forma de caloria através dos alimentos. E você pode estar sentindo essa energia agora mesmo enquanto segura o celular. E essa energia é o calor. Então a termoquímica é isso, é o estudo das trocas de calores relacionadas às reações químicas. E para entender mais como se dá a termoquímica, precisamos entender dois conceitos termoquímicos. Vamos considerar um sistema. O sistema nele está presente o nosso objeto de estudo, seja ela uma reação química, seja ela uma mudança física, tudo que a gente tem de interesse está no sistema. E as vizinhanças, que é todo aquele local que rodeia o sistema. Então, quando ocorre um processo e esse processo libera calor para as vizinhanças, nós dizemos que foi um processo exotérmico. Um exemplo de processo exotérmico estão nas reações de combustão, como por exemplo a combustão do metano, ou gás natural, que ele reage com oxigênio, gera gás carbônico, água e o calor. Há também quando a vizinhança cede calor para o sistema para ocorrer o processo, que é chamado de processo endotérmico, absorve calor. E um processo endotérmico conhecido é a fusão da água, ou então a fusão do gelo. A água no estado sólido recebe calor e muda de fase para o estado líquido. Outro exemplo é a vaporização da água, que a água no estado líquido, ao receber calor, muda de fase para o estado vapor. E tem uma reação química, uma série de reações químicas que merece mais um pouco da nossa atenção, que é a reação de combustão. A reação de combustível ela consiste no combustível, geralmente ele é um hidrocarboneto ou uma molécula orgânica com carbono, hidrogênio e oxigênio, reage com gás oxigênio, gerando gás carbônico, água e calor. A grande maioria esmagadora das reações de combustão, ou envolvendo combustíveis derivados do petróleo e tal, ocorre nessa esquemática aqui, ó. Combustível sempre reage com oxigênio, gerando gás carbônico, e que o gás oxigênio vai ser chamado de comburente. Sem ele, não vai ocorrer a combustão. E também há outro exemplo de combustão, que é a combustão do gás hidrogênio, que também o oxigênio está presente, gerando só água e calor. Tanto que é até uma alternativa de energia limpa, porque gera só água nos produtos. E a combustão, ela se dá de duas maneiras. Nós temos a combustão completa. Nela, o combustível reage completamente com o oxigênio, gerando gás carbônico, água, mais o calor. Um exemplo disso é no fogão da nossa casa, que tem a característica da combustão completa ser essa chama azulada. E a combustão completa libera mais calor. E há também a combustão incompleta. Nela, o combustível reage também com oxigênio, mas gera outros produtos. Gera, por exemplo, monóxido de carbono, que é um gás muito tóxico. A intoxicação com ele é muito rapidamente, muito fácil, porque ele tem mais afinidade com a nossa hemoglobina do que o oxigênio. E libera muito menos calor. É por isso que nos carros, no escapamento dos carros, há a presença do catalisador. O catalisador ele captura o monóxido de carbono, reage com o gás oxigênio da atmosfera e gera o dióxido de carbono, que não é tão tóxico quanto o monóxido de carbono. E o outro exemplo de combustão incompleta é formada a fuligem. A fuligem é nada mais nada menos que o carbono que não reagiu durante a combustão. É ela que dá aquele aspecto negro, aquele aspecto preto na fumaça. E obviamente a combustão incompleta libera menos calor do que a combustão completa. E fazendo um comparativo da combustão completa com a combustão incompleta, nós temos a cor da chama. Enquanto que a combustão incompleta, a chama é mais amarelada, avermelhada, enquanto que a combustão completa, a chama é azulada. Por que isso ocorre?
Qual a explicação disso? A explicação disso está no espectro de cor de luz visível. Nós vemos que a cor amarelada possui um comprimento de onda maior do que a cor azulada, que tem um comprimento de onda menor. Se você for analisar comprimento de onda de uma onda eletromagnética e a frequência, em que nessa fórmula aqui, que é bem vista na física, que a velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência, você nota que quanto menor o comprimento de onda, o lambda, maior vai ser a frequência. E se maior é a frequência, maior é a energia. Então é por isso que numa combustão onde libera mais energia, que é a combustão completa, a cor da chama seja uma cor azulada, porque ela tem um menor comprimento de onda, um menor lambda. Beleza? E uma curiosidade em Avatar, a Lenda de Aang. Em Avatar nós temos as pessoas, os dobradores de fogo, são aquelas pessoas que conseguem manipular o elemento fogo com facilidade. E dentre esses dobradores de fogo nós temos uma personagem que se destaca, que é a Azula. A Azula, ela sempre foi uma dominadora de fogo muito forte, ela foi uma prodígio desde criança. E uma característica dela é que a chama que ela produz é de uma cor azulada. Isso porque, por ela ser uma prodígio, ela consegue fazer com que o seu fogo tenha uma maior energia, ou seja, tenha uma combustão completa, fazendo com que o seu fogo seja azul em detrimento dos demais, que tem a chama amarelada e avermelhada. Beleza? E o que é que mede esse calor nas reações químicas? Nós temos uma grandeza chamada a entalpia, que tem esse símbolo aqui, ó, ΔH, que vem do inglês heat, que é igual calor, não é verdade? Que é o calor gerado ou recebido a pressão constante. Então nós vemos aqui o gráfico. Se a gente for analisar um gráfico da entalpia pelo caminho da reação, se uma reação ela libera calor, nós temos que ela vai ter um decréscimo na entalpia. Ou seja, como ela libera calor para a vizinhança, libera energia, a sua energia lá dentro decresce, ou seja, cai. E como ela vai ter um saldo negativo, a gente diz que a entalpia ela é negativa para um processo exotérmico. Ou seja, se ela liberou calor, ela diminuiu a energia lá dentro e tem um saldo negativo da entalpia, gerando um processo exotérmico. Um caso contrário, se o sistema ele recebe calor, a energia lá dentro no sistema vai aumentar. Se a energia vai aumentar, ele vai ter um saldo positivo. Então vai ser um processo endotérmico. É por isso que para um processo endotérmico a variação de entalpia, o ΔH, vai ser maior do que zero, vai ser um valor positivo. E analisando aqui a entalpia para as mudanças de fase da água, nós vemos que a água aqui no estado sólido, ela vai ter uma menor energia, porque as partículas vão estar lá paradas, vão se movimentando pouco, vão estar bem agrupadas, dando o aspecto sólido para a água. Ao receber mais 6,01 kJ de calor, a água muda de fase, vai para a fase líquida. Nessa fase líquida, as moléculas já estão mais dispersas, mas nem tanto. E ao receber mais, aqui tem um mais, viu, que não coloquei, mais 44,01 kJ, a água muda de fase e vai para o estado vapor, que é onde as partículas estão mais soltas, mais dispersas, tem uma maior energia cinética e possui uma maior energia. Beleza? Agora, analisando para a variação de entalpia na reação química, nós temos que no início vamos ter os reagentes, ocorre a reação química e vai ter os produtos. Essa diferençazinha aqui, esse saldo, vai ser a variação de entalpia. Aqui para um processo endotérmico também. E a variação de qualquer coisa é igual ao quê? É o seu final menos o inicial. Mas o que é o final numa reação química? São os produtos. E o inicial são os reagentes. Então, na termoquímica, a única expressão matemática que vamos utilizar vai ser essa. Que a variação de entalpia vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vamos fazer agora uns exemplos. E vou mostrar aqui uma reação química. Aí você pausa o vídeo e você diz: é endotérmico ou exotérmico? Aí dá play de novo e acompanha.
Vamos ver aqui a solubilização do cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio sólido, ao entrar em contato com a água, ele libera íons cálcio mais 2 mols de íons cloreto. Esse processo de solubilização vai ter um ΔH de menos 82,8 kJ. E é isso aí, vai ser endotérmico ou exotérmico? Vamos ver, olhar só para o sinal do ΔH. Esse sinal negativo, o que é que ele significa? Significa que o sistema ele perdeu energia. Se o sistema perdeu energia é porque ele liberou calor para as vizinhanças, então é um processo exotérmico. Segunda reação, sódio metálico reage com água, gerando hidróxido de sódio mais gás hidrogênio mais 281,8 kJ. Se essa energia aqui, se esse calor aqui está nos produtos, significa que é o final, ou seja, significa que foi liberado junto com os produtos essa quantidade de calor. Então isso aqui é um processo exotérmico. Terceira reação, purificação do ferro. Nós temos aqui a hematita, minério de ferro, reage com carbono sólido, carvão, mais 490 kJ, gerando ferro sólido e monóxido de carbono. Se o calor está aqui nos reagentes, significa que a reação precisou desse calor para reagir. Então nós dizemos que é um processo endotérmico. Aqui a formação do ozônio, nós temos o gás oxigênio gerando o gás ozônio. A entalpia de mais 426,9 kJ. Ou seja, vai ser um processo endotérmico, vai ter um saldo positivo. E aqui a oxidação da glicose, que é o que ocorre na nossa célula, na respiração celular. Nós temos a glicose, reage com oxigênio, gera gás carbônico, água e um ΔH de menos 2.813 kJ. Se é menos, é um processo exotérmico. E olha que é um valor bem alto de energia, é por isso que o açúcar é tão calórico, por isso que ele libera tanta energia. Agora veremos o conceito de entalpia padrão de formação. Como nós vimos, a gente trabalha sempre com ΔH, sempre com variação de entalpia. Isso porque não se pode medir a entalpia absoluta de um corpo. Vamos tomar um exemplo. Nós adotamos o nível do mar como referência de altitude. Por exemplo, como vamos adotar uma altitude ou profundidade, nós dizemos que é 50 metros abaixo do nível do mar ou 500 metros acima do nível do mar. A mesma coisa é com a entalpia padrão de formação, que é o ΔH com esses zeros em cima. O que é que ele nos diz? Que toda substância simples, na forma estável, ou seja, a 25 graus Celsius, e 1 atm de pressão vai ter entalpia igual a zero. Vamos entender aqui. O ferro, por exemplo. O ferro, nessas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm, possui entalpia igual a 0 kJ. O mercúrio nessas condições, ele é um metal líquido, então ele possui entalpia igual a 0 kJ. Algumas substâncias elas possuem um fenômeno da alotropia, que é assumir diferentes formas para um mesmo elemento. Por exemplo, o carbono. O carbono ele tem a forma dele carbono grafite, que é a forma mais comum encontrada dele na natureza, mais estável. Ele vai ter a entalpia igual a zero. Contudo, o carbono diamante, como ele para produzir o carbono diamante, ele foi submetido a altas temperaturas e a altas pressões, a entalpia dele já vai ser diferente de 0 kJ. Outro exemplo de alotropia é do oxigênio. O gás oxigênio, a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão, possui entalpia igual a 0 kJ. No caso contrário é o ozônio. O ozônio ele vai ter entalpia diferente de zero, porque ele já não vai ser tão estável quanto o gás oxigênio. O último exemplo, temos o enxofre. O enxofre, na sua forma rômbica, possui entalpia igual a zero, enquanto na sua forma monoclínica, que é a forma aí, nesses cristais em forma de agulha, vai ser diferente de zero. Então, a entalpia padrão ela vai servir para nós determinarmos a entalpia de várias outras substâncias compostas. Por exemplo, a água. Para determinar a entalpia da água, nós
adotamos como referência a formação dela a partir de substâncias simples, como o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Nós colocamos, por exemplo, uma reação de combustão, nessas condições a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, e é medido o calor. Da mesma forma, para a formação do ácido sulfúrico, por exemplo, a partir de substâncias simples, gás hidrogênio, enxofre na forma rômbica e o gás oxigênio. Por CO2, a mesma coisa, carbono grafite com gás oxigênio, sempre nas mesmas condições padrão e na sua forma mais estável. Agora, atenção, essa reação aqui já não vai ser uma reação padrão, porque não são substâncias simples aqui. O óxido de cálcio e o dióxido de carbono são substâncias compostas. Então não vai ser uma entalpia padrão de formação essa aqui. E aqui também não vai ser, ó. Por quê? Porque o carbono que está reagindo são substâncias simples, mas o carbono está na sua forma diamante, ele não é a forma mais estável dele. E agora vamos ver um exemplo. Qual vai ser a entalpia de formação da água a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão? Para resolver questões de termoquímica, nós precisamos saber da equação química. Então, como é que se dá esse exemplo na prática? Eu quero saber a entalpia de formação da água. Eu pego gás hidrogênio e gás oxigênio, duas substâncias simples, a 1 atm de pressão e 25 graus Celsius. Pronto, aí eu coloco, faço uma ignição que ocorre a combustão desses gases gerando água. E eu meço a temperatura, a variação de temperatura, eu vejo que liberou um calor de 286 kJ por mol. Foi liberada essa quantidade de calor. Aí como é que a gente faz? Usa a única expressão que é utilizada no cálculo da termoquímica, que vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então a entalpia vai ser, quem é dos produtos? Nos produtos nós só temos a água. E a entalpia dos reagentes vai ser a entalpia do gás hidrogênio mais a entalpia do gás oxigênio. É sempre importante a gente colocar parêntese para não confundir na hora de substituir os valores com sinais. Então, qual é o ΔH da reação? Menos 286. A entalpia da água eu quero saber, mas a entalpia do gás hidrogênio, como é uma substância simples, no estado padrão é zero. Para o oxigênio, da mesma forma. Rearranjando isso, nós temos que a entalpia da água vai ser igual a menos 286 kJ por mol. Isso é a maior finalidade da entalpia padrão, porque a entalpia de formação da substância é igual à entalpia da reação. Ou seja, o calor gerado na formação de uma substância a partir de sua substância simples vai ser igual ao conteúdo energético do produto, da água, por exemplo, que é o que a gente quis entender aqui. E esses valores de entalpia padrão são todos tabelados, conforme essa tabela aqui, tirada de um handbook. Beleza? Agora vamos ver um exemplo aqui usando os valores tabelados das entalpias padrão. Por exemplo, eu quero saber qual vai ser a entalpia de formação do carbonato de cálcio. Nós temos a entalpia de formação do óxido de cálcio e a entalpia de formação do gás carbônico. E falta saber só a entalpia de formação do carbonato de cálcio. Usamos a expressão que a entalpia da reação é dos produtos menos a dos reagentes e substituímos produto, carbonato de cálcio, os reagentes, o óxido de cálcio e o gás carbônico. Agora substituindo os valores, essa reação liberou menos 177,5 kJ por mol, igual a entalpia do carbonato de cálcio que eu quero saber, menos a entalpia do óxido de cálcio, que é menos 635,09, mais menos 393,51 kJ por mol, que é a entalpia do gás carbônico. Pronto, aqui nós somamos, mais com menos vai dar menos, somamos esse valor. E olha como é importante o uso das chaves e dos parênteses. Aqui menos com menos vai dar mais. Esse valor aqui nós passamos para o outro lado negativo.
Somando esse valor, vamos encontrar que a entalpia de formação do carbonato de cálcio é igual a menos 1.206,1 kJ por mol. Então, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. Hoje foi introduzido o assunto de termoquímica. Vimos os conceitos de processo endotérmico e processo exotérmico. Vimos também mais aprofundado as reações de combustão, a diferença entre combustão completa e combustão incompleta. E vimos também as grandezas da entalpia, a variação da entalpia, tanto como a entalpia padrão de formação como a entalpia de reação. Então, espero que tenha ficado claro o assunto. Caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários, ou então entre em contato direto comigo pelos contatos que estão aí na descrição. Então é isso, espero que tenha ajudado. Valeu, até a próxima.